Oi, sejam todos bem-vindos ao podcast dos estudantes do 2º e 5º semestre de Psicologia da São Camilo. Bom, hoje vamos contar da resenha sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. Só lembrando que o podcast foi desenvolvido por mim, Giovana, pelo Arthur, Catarina, Eduarda, Stephanie, Gabriela, Ellen, Juliana, Larissa, Leonora e Mariana. Bom, agora a Leonora vai dar um spoiler sobre o filme, para quem ainda não assistiu. Oi, gente, aqui é a Leonora. Bom, então falando rapidinho sobre o filme, ele conta um pouco sobre a vida do Will, que ele era um jovem cheio de energia, bem-sucedido, que adorava esportes, mas ele acaba sofrendo acidente de moto e fica tetraplégico. E a vida dele acaba perdendo sentido, ele se torna uma pessoa amargurada e não aceita muito essa mudança de vida. Do outro lado, a gente tem a Louisa Clark, ou Lu, como ela é chamada no filme, uma jovem super alegre e otimista, mas ela precisava muito de um emprego para ajudar financeiramente a sua família. E foi aí que a vida dela e do Lu se cruzam. Com o tempo, eles acabam desenvolvendo uma relação. Mas, ao contrário do que a gente vê em muitos filmes por aí, o Will, ele acaba decidindo por realizar um suicídio assistido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o fato é que isso levanta muitos discursos bioéticos, que é o que a gente vai falar sobre isso hoje. A correlação entre o filme e a psicologia. Em especial, essas questões bioéticas que estão por trás da trama. Porque o Will, ele tem o consentimento do pai para fazer esse suicídio assistido, mas, por exemplo, a sua mãe, ela desaprova essa decisão. Então, a gente entra nesse conflito entre a decisão dele de terminar pela vida ou a não maledicência, né, da justiça que está por trás disso. Mas a medicina acaba dispondo de instrumentos para que possam garantir esse benefício para o Will. Oi, gente, aqui é o Arthur. Eu vou falar um pouco da perspectiva inter e multidisciplinar em cima aí do suicídio assistido, né? Então, os médicos da antiguidade não davam muitas opções para os pacientes incuráveis, além da eutanásia. Vários filósofos gregos e romanos viam o suicídio como uma morte boa, algo como uma resposta apropriada e racional aos diversos males da vida. Com o passar dos séculos, o suicídio assistido, que para os gregos era algo sem problema algum, passou a ser mal visto por conta das críticas judaicas e cristãs. Para o filósofo e teólogo Santo Agostinho, em seu livro Cidade de Deus, ele defendia a ideia de que o suicídio era tão grave quanto um homicídio, já que a pessoa tirava sua própria vida. Segundo o Serviço de Saúde britânico, o suicídio assistido é o ato de deliberadamente ajudar uma outra pessoa a se matar. Acho que a questão que fica é até onde vale a moral, os valores e a ética de assistir alguém morrer. Ao participar desse ato, a pessoa está cooperando pela vida ou morte de um outro indivíduo. No final das contas, a realidade da sociedade atual mudou bastante ao longo do tempo, ainda mais em relação à ética e à moral ligada à vida, cabendo argumentos a favor e contra o suicídio assistido. Então decidimos mostrar um pouco desses dois lados. Agora a Mari vai falar um pouco dos argumentos a favor a esse tipo de morte. Oi, gente, aqui é a Mari e eu vou falar um pouco sobre os principais argumentos a favor da legalização e prática da eutanásia e do suicídio assistido, que são o alívio da dor e do sofrimento, que já são considerados insuportáveis pelo paciente, e o respeito pela autonomia e liberdade individual da pessoa que recorre a esse recurso, que defende o seu direito de ter uma morte digna, decidindo o momento, o lugar e as circunstâncias para que isso ocorra. Oi, gente, eu sou a Stephanie e vou falar um pouquinho sobre os argumentos contra a eutanásia e o suicídio assistido. Os dois principais argumentos são o da inviolabilidade da vida humana e o argumento dos riscos de maus usos e abusos. Há um terceiro argumento que podemos nomear de argumento da missão da medicina. A prática da eutanásia ou suicídio assistido são incompatíveis com a missão primordial da medicina, que consiste em combater a doença, conservar a vida e aliviar a dor e o sofrimento, o que está de acordo com o juramento hipocrático e os outros códigos de ética e deontologia profissional. E esse foi o nosso podcast sobre suicídio assistido.